Existe um fenômeno inconsciente chamado biógrafo do cérebro ou fenômeno RAM, registro automático da memória. Algumas pessoas, por exemplo, como Roberto Carlos, impugnaram seus biógrafos. Só que eles não sabem que tem um biógrafo no cérebro que é implacável. Por exemplo, se alguém te ofende, você quer banir o seu ofensor, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono, porque o registro não depende da vontade consciente. Se eu quero excluir um fracasso, uma crise, um desafeto, eu faço com que o fenômeno RAM, registro automático da memória, que é inconsciente, arquive de maneira privilegiada o estímulo estressante. Então, as pessoas acumulam mais lixos no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo, porque não sabem Caramba. que o registro é automático e involuntário. E nós temos 5 segundos para impugnar, discordar, confrontar os pensamentos perturbadores no silêncio da mente. Eu tenho dado algumas palestras e treinamentos para a Associação de Magistrados do país. Eu falo que a mente humana é como um fórum. O eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, tem de ser um advogado de defesa da nossa emoção. Se nós não formos, se não impugnarmos, discordarmos e confrontarmos do lixo, todo o lixo mental, eu só quero dizer uma coisa, que a mente mente. A mente conta mentiras dramáticas e as pessoas dão crédito emocional atroz. Então, se o eu não entra, duvidando de tudo aquilo que nos controla, criticando as ideias perturbadoras e determinando estrategicamente ser gestor da emoção, o biógrafo ele corre solto, ele vai registrando aquilo que nós não gostaríamos de ter produzido, como sofrimento por antecipação, ruminação de perdas, mágoas e frustrações, ofensas, crises. E aí a mente humana se esgota. É por isso que nessa pandemia nós temos a virose mental, os cérebros completamente esgotados e as pessoas estão adoecendo coletivamente. O medo também foi um fator preponderante? O medo, veja bem, há mais de 100 tipos de fobias que pode abarcar o teatro da mente humana. Eu vou citar algumas delas, só para você ter uma ideia. A glossofobia atinge 75% da população mundial, que é o medo de falar em público. A claustrofobia também é uma fobia muito comum. A alodoxafobia, que é o medo da opinião dos outros e da crítica nas redes sociais, tem crescido de maneira estratosférica. Absurdo. Se valoriza mais uma crítica do que 100 elogios, porque o eu não consegue ser um bom gestor da mente humana, então ele valoriza o estímulo estressante e minimiza todas as coisas que poderiam nos dar mais leveza, suavidade e saúde mental. Então, o medo de adquirir o Covid, o medo de perder o emprego, o medo de que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, o medo de morrer, são fobias comuns que vão sendo registradas, porque o biógrafo do cérebro, ele registra tudo, mas registra de maneira mais privilegiada aquilo que tem alto volume emocional, e todas as fobias são intensas. Por exemplo, a síndrome do pânico. O pânico é uma sensação súbita e iminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. É o teatro da morte. A pessoa está bem de saúde, ela não vai morrer, ninguém morre de um ataque de pânico, mas o volume de ansiedade e de tensão é tão grande que registra como janela killer ou traumática de maneira tão privilegiada que ela fica psicodisponível, mais psicodisponível que milhares ou milhões de outros arquivos e janelas. Então, a pessoa, quando tem uma dor muscular, ou quando tem alguma notícia que alguém infartou, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abre essa janela killer ou traumática, e o terceiro fenômeno, a âncora da memória, fecha o circuito. Por isso, o medo, ele tem sido um grande vilão. A fobia, em destaque, que é o medo doentio, tem sido um grande vilão do ser humano na modernidade. E a gente tem desenvolvido, quer dizer, nesse último ano, 2020, e já no começo desse ano, até agora, nesse momento, talvez um pouco menos, mas o ano passado, o medo do outro, o medo de chegar perto do outro, o medo de receber um pacote, o medo de receber as compras, né? Eu estou falando de mim também. Eu me Tem vi razão. passando o paninho com álcool em sacola de supermercado milhões de vezes, em todas as embalagens de plástico,
o medo ele foi crescendo, né? Ele vai não crescendo. E a gente vai ficando, até que depois você entrevista alguém que diz que o vírus também não pega uma amizade com aquele plástico a ponto de contaminar você. Aí você começa a ver que está ficando, né, meio maluca de fazer essas coisas, entendeu? Mas você faz, né? No calor do medo, né? Você tem atitudes assim muito estranhas, né? Não, você tem toda razão. Temos aquelas pessoas que não são muito responsáveis com a sua saúde, nem com a saúde dos outros, e tem aquelas que são hiperresponsáveis, são hiper preocupadas. O adequado é ser responsável, então, tomar todas as medidas preventivas. Eu sou médico, todas as medidas preventivas, mas também o adequado não é sofrer por antecipação. Sofrer pelo futuro é uma das formas atrozes de infectar o presente, que é o único momento em que é possível ser relaxado, feliz e realizado. Mas, após a pandemia, se Deus quiser, com a vacinação em massa, o Brasil, apesar de todos os erros, atropelos, dificuldades, ele já está em 9º lugar, aí já está ganhando da Itália, da França, da Espanha, em termos de quantidade de pessoas vacinadas. E no mundo, nós vacinamos em janeiro mais pessoas que provavelmente se contaminaram no ano todo de 2020. Bom, com a vacinação em massa, após a pandemia, nós vamos perceber que tem muita gente acidentada emocionalmente, está fraturada. Ela, por qualquer espirro de alguém, já acha que é um novo vírus. Se tem uma notícia em outro país, acha que esse vírus vai chegar até aqui e pode ser atroz. Bom, a emoção humana, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Ela sempre vai ser infantil. Ela é a parte mais rica, prazerosa, encantadora, mas se ela domina a mente humana, ela é um carrasco. A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão nós compramos aquilo que não nos pertence. E aí as pessoas acabam desenvolvendo até sintomas do Covid sem ter o Covid, entendeu? Várias pessoas me relataram isso, que se tiveram um Covid emocional, digamos assim. Né? Sentiam coisas que no dia seguinte não tinha nada, não era verdade, faziam o exame. Mas eu costumo dizer, mas é melhor ser um pouco hipocondríaco nessa pandemia do que achar que está tudo bem, está tudo certo, e não tomar todos os protocolos necessários. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!